Om Shuklam Varadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna ध्यायेत् Sarvavighnopashantये Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Yena Akshara Samamnayam Adhigamya Maheshwara Kritsnam Vyakaranam Proktam Tasmai Paninaye Namaha Vakyakaram Vararuchim Bhashyakaram Patanjalim पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Nossa, bem pequeno. Om A I Un Ralak E Ong Ai Ouch Haya Varata Lan Nyamangananam Chabhai Dhadhadash Jabagadadash Kapha Chata Chata Tav Kapai Shashasar Hal Iti Maheshwarani Sutrani. Vamos dar continuidade. Parei. Quinto caso. Tá, então a gente estava vendo aqui os 7 tipos de casos, né? Eles são referidos aqui, a gente vai estar utilizando a nomenclatura em sânscrito para cada um desses casos, mas vocês têm que saber que essa literatura que está aqui, ó, em português, nominativo, acusativo, instrumental, etc., ela aparece também em outras gramáticas de outros autores. Na verdade, os únicos autores que eu já vi utilizando essa gramática, essa nomenclatura em sânscrito, é essa autora aqui, que é a Meda Mitika, que é a autora dessa gramática que a gente está utilizando para o estudo, mas todos os outros que eu já pude dar uma consultada, eles usam isso aqui, ó, nominativo, acusativo, instrumental. Tá? É importante que vocês não associem esse nome aqui em português como se fosse o significado total, por exemplo, do terceiro caso. Porque o terceiro caso, ele tem essa conotação de instrumento, mas ele também denota outros significados de acordo com o contexto. A gente viu o primeiro caso, eu quero que vocês fiquem revisando esses casos, porque é isso aí que vocês vão ter que martelar durante um tempo. E também o que vai ajudar bastante a gente vai ser os exercícios. Então, a gente passou pelo quinto caso, que é um caso bem grande, agora nós vamos entrar no sexto caso. O sexto caso é chamado de Shashti Vibhakti. O sexto caso ele é empregado para expressar apenas não Karaka Vibhakti. A gente viu que do primeiro ao quinto caso, eles são empregados para expressar tanto um significado de Karaka, que é um fator da ação, quanto para expressar o significado de um não Karaka, que é um não fator de ação. Por exemplo, Retal, que é causa, entre outras coisas que eu citei, tá? Lembrando que Karaka são aqueles 6 fatores, Karta, Karma, Karana, Dhikarana, etc. Tá? Tá lá no começo do livro. Tá, então o sexto caso ele é empregado para expressar não Karaka Vibhakti. Qual é o não Karaka que ele expressa? Sambandha, conexão, relacionamento entre dois substantivos. O sexto caso, que é usado no sentido de conexão, ele é chamado de Sambandhe Shashti. Shashti significa sexto. Sambandhe no sentido de conexão. Então, o sexto caso, no sentido de conexão, Sambandhe Shashti é chamado de Sambandhe Shashti. Tá? Então, exemplo. Em uma frase tal como A de B, ou seja, A possuído por B, ou A conectado a B, ou então, ou A para B, o B recebe o sexto caso. Então, veja só o exemplo. Devadatasya Graham. Tradução, a casa de Devadatta. Por que quem recebe o sexto caso é o possuidor? Tá? Você vê que tem uma relação, a casa é de Devadatta. Então, existe uma relação de Devadatta com a casa. Existe uma conexão de Devadatta com a casa. Aquele que é o possuidor vai receber o sexto caso. Quem que possui a casa? Devadatta. Então, se você der uma sacada aqui, ó, Devadatta é que está recebendo o sexto caso. Devadatasya Graham, a casa de Devadatta. Tá? Segundo exemplo, Bhaktanam Sukham.
Exemplo, felicidade para os devotos. Quem que é o possuidor da felicidade? São os devotos. Então, Bhaktanam, que significa devoto, no sexto caso, é quem vai receber aqui, ó, o sexto caso. Por isso que tem 6.3. E Sukham é outra coisa que não é sexto caso. Beleza? É importante vocês sempre se lembrarem disso, que o sexto caso, ele denota conexão, relacionamento. Existe uma conexão, um relacionamento de Devadatta com a casa. Existe um relacionamento, uma conexão entre os devotos e a felicidade. Aquele que possui é aquele que vai receber o sexto caso. Devadatta tem a casa, portanto, Devadatta é sexto caso. Bhaktanam, que são os devotos, a felicidade existe para eles, é a felicidade deles. Portanto, eles vão receber também um sexto caso. Aqui, em uma frase tal como A tem B, o A recebe o sexto caso. Né? Devadatta Sya Pustakam Asti. Devadatta tem um livro. Olha o que ele fala. Numa frase como A tem B, a letra A recebe o sexto caso. Quem é a letra A aqui no caso? É o Devadatta. Como é que eu sei disso? Porque está aqui, ó, o sexto caso. Tá, e qual é a relação que ele tem com o quê? Ele tem uma relação de posse com o quê? Com Pustakam. Pustakam é livro. Então, Devadatta tem um livro. Se Devadatta é o possuidor, se Devadatta é aquele que tem a relação com o livro, se Devadatta tem, portanto, Devadatta aparece no sexto caso. Devadatta Sya, viu? Esse Sya aqui é algo que denota um sexto caso. A gente já vai ver aqui as declinações, vocês vão ter isso mais claramente. Um substantivo abstrato é frequentemente conectado com uma palavra no sexto caso. Literalmente traduzido para B, existe o status de A. Uma tradução mais simples, A é B. Então, por exemplo, aqui, ó. Exemplo, Devadatasya adhikaritvam. Igual a Devadatta, tá aqui, ó. Devadatta tem. Devadatasya. O status de ser uma pessoa qualificada. Adhikaritvam. É igual a Devadatasya é uma pessoa qualificada. Adhikaritvam. Então, Devadattaha Adhikari é a mesma coisa de Devadatasya Adhikaritvam, tá? Isso aqui é um pouco mais difícil, porque tem essa palavra aqui, Adhikaritvam, que tem esse tuam no final, e até que eu explique isso aqui para vocês, vai demorar um tempo, mas o que vocês têm que saber é que esse tuam, ele transforma a palavra em um substantivo abstrato. Normalmente, ela denota esse significado de o status de alguma coisa. Por exemplo, adhikari significa qualificado. Adhikaritum é aquele que tem o status de ser uma pessoa qualificada, tá? Então, se eu traduzir isso aqui ao pé da letra, Devadatta tem adhikaritum, que é o que? O status de ser uma pessoa qualificada, que é o que está escrito aqui, ó. Igual a Devadatta tem o status de ser uma pessoa qualificada. Agora, se eu quiser simplificar isso, transformar mais, deixar mais facilitado, eu posso simplesmente traduzir Devadatta é uma pessoa qualificada, que eu também poderia escrever em sânscrito como Devadatta Adhikari. Tudo bem? Exemplo. Ghatasya abhavat, devido à ausência de um pote, que é a mesma coisa de Ghata tem ausência, porque esse abhavat significa ausência, tá? Aqui é a tradução literal. Abhavat, como a gente viu, o quinto caso, ele pode transmitir o vibhaktiartha de causa, então, devido à ausência, por causa da ausência, é igual a esse abhavat. Devido à ausência de um pode, ghatasya. Essa tradução aqui, de, é muito comum para sexto caso. De, para, tem, isso é muito comum em sexto caso. Então, devido à ausência de um pode, é igual a ghata tem ausência. Então, a gente usa o bom senso para falar. Se devido à ausência de um pote é igual a ghata tem ausência. Igual a ghata é ausente, igual a ghata não existe. São sinônimos, tá? Ghata tem ausência, ghata é ausente, ghata não existe. Eu também poderia escrever isso aqui como ghata na asti. Tá? Esse aqui é um dos não karakas vibhaktis do sexto caso, que é sambandha, conexão, relacionamento entre dois substantivos.
O próximo é esse não caraka aqui. Um grupo dentro do qual uma seleção nirdharana é feita, tá? O sexto caso usado para tal grupo é chamado de nirdharane shashti, tá? É um sexto caso no sentido de um grupo dentro do qual uma seleção é feita. Note que o objeto selecionado pertence ao grupo. Isso é a diferença com relação ao Vibhakti Panchami. Vibhakti Panchami é o que a gente viu na aula passada, do quinto caso. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, ó, o sexto caso é essa primeira palavra aqui. Ramascha Lakshayoho, Ramaha Jeshtaha, tá? Entre Rama e Lakshana. Rama Lakshanayoho. Ramaha é o mais velho. Jeshtaha. Então, aqui ele está fazendo o quê? Uma seleção. Ele está fazendo uma seleção de um objeto pertencente ao grupo. Qual que é o objeto aqui? Qual que é a pessoa no caso? É Rama. Qual que é o grupo? Rama Lakshanayoho. Entre Rama e Lakshana. Eu estou fazendo aqui a seleção de que Rama é o mais velho dentro desse grupo que contém Rama e Lakshana. Nesse Nirdharane Shashti, você normalmente vai encontrar essa tradução aqui, ó, entre tal coisa e outra, ou então aqui embaixo, dentre tal coisa e outra. Essa é uma característica do Nirdharane Shashti. O próximo exemplo é Phalanam, que é o sexto caso, tá? Que é o Nirdharane Shashti. Phalanam, Amraphalam, Madhutamaha. Madhuratamaha. Phalanam, Amraphalam, Madhuratamaha, tá? Dentre as frutas, veja só, eu estou fazendo dentre um grupo de coisas. Então é o quê? Sexto caso. Vamos ver que é o sexto caso. Dentre as frutas, Phalanam, manga, Amraphalam é a mais doce. Madhuratamaha, tá? Então o que que a gente fez de novo? Nós fizemos uma seleção de uma coisa, um objeto, dentro de um grupo. Qual que é o grupo? Phalanam, frutas. Dentre as frutas. Entre as frutas. Qual que é a mais doce? É a manga. Então, dentro de um grupo, a gente acabou de fazer a seleção da fruta mais doce, que no caso é a manga. Esse sexto caso aqui, Phalanam, que é o representante dos grupos, a gente traduz assim, dentre as frutas, porque Phala é fruta, e como está no sexto caso, Phalanam, ele vai receber essa tradução aqui, dentre as frutas, porque nele Dharane Shashti. Isso aqui vai ficar mais claro na medida que a gente for fazendo esse exercício. E o sétimo e último caso é empregado para expressar tanto Karaka Vibhakti quanto um não Karaka Vibhakti. Karaka Vibhakti. Qual que é o Karaka Vibhakti do sétimo caso? Adhikarana. O que significa Adhikarana? É o local do agente, karta, ou do objeto da ação, o karma. Então, o sétimo caso, ele é usado, o sétimo caso, usado no sentido de adhikarana, é chamado de adhikarane saptami, tá? Sétimo caso, no sentido de local ou objeto da ação, é adhikarane saptami. Então, aqui tem os exemplos, ó. Devadatta mahanase pachyati. Devadatta cozinha na cozinha. O que é a cozinha? Cozinha é o local. Sétimo caso denota localização, beleza? Assim você vai ver em tal lugar, no tal lugar, na tal lugar. É localização, adhikarane, tá? Por isso que ele está falando aqui, ó. Mahanasa é o local do agente. Onde é esse local? Na cozinha. Devadatta cozinha aonde? Na cozinha. Denotou a local do agente. Mahanasa é o local do agente e Adhikarana Mahanasa, local do agente, é Adhikarana, portanto, está no sétimo caso. Segundo exemplo, Devadatta patre odanam pachyati. Devadatta cozinha arroz na panela. Onde é que Devadatta está cozinhando? Qual é o local? Na panela. Portanto, essa panela aí é
recebe o sétimo caso, como está aqui, ó, patre. Patra é panela, patre é patra, declinado no sétimo caso. Aí, nesse caso, ele vai denotar a localização. Devadatta cozinha aonde? Na panela. Como ele fala aqui, ó, patra, cozinha, é o local do objeto. Que objeto? O arroz, que é cozinhado na panela. Portanto, é adhikaraná. Portanto, está no sétimo caso. Beleza? Localização, pai. Isso é que você tem que lembrar. Localização é sétimo caso. Terceiro exemplo. Devadatta putre snihyati. É isso mesmo. Devadatta putre snihyati. Devadatta tem afeição com relação ao filho. Esse aqui já é uma conotação, já é um significado diferenciado. É um outro vibhaktiartha. Devadatta tem afeição com relação ao filho. Então, ó, putre, sétimo caso. Saca só. Então, putra significa filho. Putra é o local de interesse de alguém, de alguma pessoa, de alguma coisa, ou um tema, um assunto. Local de interesse ou tema também é adhikaraná. Porque veja só, aqui a gente estava vendo localização que física, é na panela, é na cozinha, é na sala, é no quarto, é no avião. Aqui a gente já está falando de uma localização subjetiva, local de interesse, do meu interesse, ou um tema, ou um assunto, algo abstrato. Então, putra é um local de interesse ou um tema. Ele também recebe adhikaraná, portanto, é no sétimo caso. Ó, quando adhikaraná é especificamente local de interesse ou um tema, o sétimo caso é convencionalmente chamado de Vishaya Saptami. Então, é bom fazer essa distinção. Local de interesse, tema, é Vishaya Saptami. Agora, Devadatta é o tema de interesse, é o local de interesse, o filho é o tema ou local de interesse, o ponto de interesse de quem? De Devadatta, tá? Quando a gente tem Vishaya Saptami, normalmente você vai ver essa tradução aqui, com relação a tal coisa, no que diz respeito àquilo. Normalmente é isso, para a gente estar se referindo a um local de interesse, um tema, Vishaya Saptami. Esse sétimo caso, ele também é empregado para expressar não karaka vibhakti, ou seja, uma coisa diferente de um fator de ação. Tá? O que é esse não karaka? Uma palavra indicando uma ação. O sétimo caso, usado nesse sentido, é chamado de sati saptami, tá? Então, normalmente você vai ver isso aqui, traduzido assim. Quando existe A, quando existe X, quando existe Y, etc. É assim que você vai ver, você vai identificar sati saptami. Então, por exemplo, putre sati devadatta grihe tishtati. Então, putre sati é o que está indicando o nosso sati saptami, porque quando for sati saptami, normalmente você vai ver a palavra sati inclusa na sentença, mas tem vezes que ela não vai vir. Aí você vai ter que dar uma pensada, pô, isso aqui deve ser sati saptami. Então, o que eu estava falando quando eu disse? Quando existe X, quando existe Y, esse putre sati, ele vai ser traduzido assim, quando existe o filho. Quando há o filho, sati, quando há putre, o filho. Beleza? Então, quando há o filho, putre sati, devadatta permanece em casa. Devadatta tishtati grihe. Esse sati, saptami, ele também pode vir com uma forma diferente, com uma tradução diferente. Aqui eu disse para vocês, quando existe A, quando existe B, é essa tradução aqui. Quando existe o filho, quando existe a filha, o que quer que seja. Quando existe, quando há alguma coisa. Aqui é quando X é X, quando X é não sei o quê, quando isso é aquilo, tá? Que é o que está representado aqui, ó. Putre pushte sati devadatta tushtaha bhavati, tá? Então, quando o filho é nutrido, é o que está escrito aqui, ó. Quando A é A. Quando o filho é nutrido. Quando é o sati, o filho, que é esse mesmo A aqui, putre, é nutrido, que é esse pushte, que é esse outro A aqui. Devadatta é feliz. Bhavati tushta. Beleza? Então é assim que você traduz
sati, saptami. Ele já vem embutido nele essa noção de de existir, tá? Tipo aqui, ó, sati, putre. Quando há o filho, quando existe o filho. E aqui também, putre, puste, sati. Quando, esse quando aparece toda vez. Quando o filho é nutrido. Beleza? Essas frases, elas podem ser parafraseadas com a estrutura seguinte. Yada, quando, tada, então. É o que está escrito aqui, ó. Yada putra bhavati, tada devadatta grihe tishtati. Então, aqui, quando o putra, que é o filho, bhavati, existe, então, tada devadatta fica tishtati grihe, em casa. Falou? O outro exemplo, esse aqui é o parafraseamento dessa daqui, ó, do primeiro exemplo, tá? Esse segundo é esse aqui. Então, Yada, quando Putraha, o filho, é Bhavati, Pushtaha, nutrido, Tada, então, Devadattaha, Devadattaha, Bhavati é Tushtaha, feliz. Tá? Então, esse Sati Saptami ele pode ser parafraseado com essa estrutura Yada, Tada, que a gente vai ver mais na frente. Quando tal coisa, então, aquilo. Essa sati é a palavra sat, sendo, ser, sendo, existindo, no sétimo caso. Quando você declina sat, ela se transforma em sati. Tá? O gênero e o número de sat, eles concordam com aqueles do substantivo associado. Isso aqui é outro conceito que a gente vai ver. Quando você tem uma palavra qualificando outra, ela vai assumir o gênero e o número da palavra que ele qualifica. Então, por exemplo, e masculino, Vishaye Sati. Vishaye é masculino, tá? Então, Sati também vai declinar como uma palavra masculina. E como Vishaye está no singular, aqui, ó, Sati também vai aparecer em singular. Essa aqui é a forma da palavra Sat declinada no masculino, no sétimo caso e no singular. O que tem escrito aí? Quando existe um objeto, quando há um objeto. Aqui de novo, Vishayorro. Vishayorro é a mesma palavra Vishaya. Quando você declina Vishaya em 7.1, vira Vishaye. Quando você declina Vishaya em 7.2 masculino, né? Ela vai se transformar em Vishayorro. E é como eu falei para vocês, se ela herda gênero e número, então Satorro é uma declinação de Sata no gênero masculino, no sétimo caso, dual. Por quê? Porque ela está qualificando o Vishayorro. Quando ela qualifica uma palavra, ela vai assumir o caso e o número da palavra qualificada. Por isso que Satorro está aqui, ó, 7.2. Aí ela muda de forma também, porque são, ela pode, são 21 formas de declinação. Então, ela pode assumir qualquer uma dependendo de qual é a declinação dela. Aqui tem escrito, quando existem dois objetos. Então, quando eu falei para vocês, tem essa tradução aqui, quando existe. Então, tá aqui, ó, Satorro, quando existem, Vishayorro, dois objetos. A palavra Vishaya significa objeto. E aí, como tem aqui Vishayorro, esse número 2 aqui, que é o dual, a gente tem que traduzir como dois objetos. Quando existem dois objetos. Por último, Vishayeshu Satsu, tá? Então, Vishayesu é Vishaya, objeto, declinado no sétimo caso do número plural. Aí ele assume essa forma aqui, Vishayeshu, tá? E Satsu, por estar qualificando Vishayeshu, que é 7.3, então ele também vai assumir a forma de 7.3, tá? Que é essa daí, Satsu, sétimo caso, plural. Quando existem Satsu, lembre-se que a palavra Sat, ela denota esse significado de quando há. Satsu, quando existem três ou mais objetos. Vishayeshu, tá? Que quando a gente está no plural, a gente tem que lembrar que plural é a partir de três para cima. Em neutro, tá? Aqui é quando você tem sat associado ou sat qualificando uma palavra de gênero neutro. Você tem isso aí, ó.
Karane sati. Karana significa causa. Então, sati, quando há karane, uma causa. Tá? Lembrando que sati a gente traduz desse modo. Quando há, quando existe. Tá? Uma causa. Karanayoho satoho. Karana é uma palavra do gênero neutro, tá? Aqui bem grandão, em neutro. Quando existem o quê? Duas causas. Satoho, quando existem. Karanayoho, duas causas. Por que duas? Porque tá aqui, ó. Essa é uma declinação do dual. Karaneshu satsu. Quando existem três ou mais causas. Satsu, quando existem. Karaneshu, três ou mais causas. Tá? Vocês têm que ver aqui que as formas do masculino e do neutro para sati, elas permaneceram iguais, tá? Mas aqui no feminino ela vai mudar, porque a declinação de palavras femininas é diferente. Em feminino, aqui ó, Sankayam, Satyam. Então, quando existe uma dúvida, Satyam, quando existe, Sankyayam, uma dúvida, beleza? Então, vê que Sankyayam está em 7, é 7.1, portanto, Satyam, que também está qualificando Sankyayam, também vai receber 7.1, tá? E assim sucessivamente. A palavra sati, etc., ela pode ou não estar presente na frase, ou seja, ela pode estar lá visível, tipo como está aqui, ó. Tipo como está aqui, ó, ele bem aqui, grandão para você ver. Mas pode não estar, pode não ter sati ali, invisível, tipo um verbo, aí o cara vai ter que se tocar. Putz, isso aqui deve ser sati, satami, só que a palavra sati, ela não está presente. Aí você vai ter que traduzir desse jeito aqui, mesmo que a palavra não esteja lá presente. Quando há tal coisa, blá, blá, blá. Mesmo que a palavra esteja lá invisível. É isso que eu quero falar. Então, aqui a gente tem uma tabela com resumo do Vibhakti-artha. Isso aqui é importante para a gente ficar dando uma revisada, se não quiser ler tudo aquilo lá, tá? A gente vai dar uma passada por ele, que é bom para nossa fixação. Então, caso em sânscrito, Vibhakti, tá? Primeiro caso é chamado de Pratama Vibhakti. Eu vou usar essas expressões aí, ó, quando a gente estiver fazendo exercício. Pratama Vibhakti, Dvitiya Vibhakti, etc. Aí eu vou falando o que é, isso aí vai entrando na cabeça de vocês. Então, o primeiro caso é Pratama Vibhakti. E aqui nesse lado da tabela, aqui nessa coluna aqui, a gente tem o significado do caso, que é chamado de Vibhakti Artha, tá? Então, o que é o Vibhakti do primeiro caso? Ele denota duas coisas, Karaka Vibhakti e um não Karaka Vibhakti. Lembrando que Karaka são aqueles 6 fatores de ação que está lá no começo do livro. Karta, Karma, Karana, Sampradana, Apadana, Dhikarana. Acho que eu não pulei nenhum, 6. Tá? Então, fala para mim qual que é o Karaka Vibhakti do primeiro caso. É esse aqui, ó. É no sentido de Kartari, agente. Pratama, em voz ativa, Kartari para yoga. E o Karaka, que o primeiro caso também denota, é no sentido de Karmani, objeto. Mas só que isso só acontece em voz passiva. O primeiro caso denota o agente Karta quando em voz ativa. Esse primeiro caso é chamado de Kartari Pratama. Mas esse primeiro caso, ele também denota objeto quando na voz passiva, Karmani Prayoga. Esse primeiro caso é chamado de Karmani Pratama. Mas ele também expressa um não Karaka Vibhakti. O que é um não Karaka Vibhakti? É aquilo que não é um fator de ação. Qual que é o não Karaka do primeiro caso? Sambodhana. Sambodhana é vocativo, como a gente chama, para chamar atenção. He Krishna, He Rama, etc. Tá ligado? Isso aí é uma forma de primeiro caso que a autora aqui, ela indica com um S. Eu até falei para vocês, mas isso não significa que existem 8 casos. Só existem 7. Porque Sambodhana é um primeiro caso. Segundo caso, ele é chamado de Dvitiya Vibhakti, tá? E esse Dvitiya tem como Vibhakti Artha Karaka Vibhakti e não Karaka Vibhakti. Qual que é o Karaka Vibhakti expresso pelo segundo caso? É o Karmani, ou seja, ele expressa um objeto quando em voz ativa.
Kartari Prayoga. O segundo caso, expressando objeto. Oh, parece que deu uma caída na internet aí, né? Então, a gente já... Tá gravando? Tá dando para ouvir? Deixa eu ver aqui. Falou, a gente tinha parado aqui no segundo caso. Ele é chamado de Dvitiya Vibhakti e ele expressa Karaka Vibhakti e não Karaka Vibhakti. Então, no caso do Karaka Vibhakti, esse segundo caso ele é chamado de Karmani Dvitiya. O que que ele expressa? O karma, o objeto, quando na voz ativa, Kartari Prayoga. Esse segundo caso, ele também expressa um não Karaka Vibhakti, tá? Que é quando você tem palavras associadas a essas palavras aqui que governam o segundo caso. Quais são elas? Prati, Anu, Antarena, cujo significado está lá na página do Vibhakti do segundo caso, que a gente já passou. Então, quando você tem uma palavra associada a Prati, que é uma indeclinável, automaticamente ela ganha segundo caso. E é um não Karaka Vibhakti. Terceiro caso, em sânscrito, Tritiya Vibhakti, tá? Esse cara, ele expressa tanto um Karaka Vibhakti quanto um não Karaka Vibhakti. Qual que são os Karakas que ele denota? Ele denota o Karta, o agente, quando em voz passiva. Karmani Prayoga. O terceiro caso que denota o agente em Karmani Prayoga é chamado de Kartari Tritiya. Falou? Kartari é a palavra karta no sétimo caso, declinada no sétimo caso. Aí ela ganha esse sentido de, no senso de, isso aqui é tripiar. Terceiro caso, no sentido de kartari, agente. Esse tripiar vibhakti, terceiro caso, ele também tem um karaka vibhakti, que é o que? Karane tripiar, quando ele expressa o sentido instrumental. Ah, eu vejo os elefantes com os binóculos, através dos binóculos, por meio dos binóculos, com a ajuda dos binóculos. O binóculo é o instrumento através do qual eu realizo a minha ação. Esse cara aí recebe terceiro caso. Mas o terceiro caso, Tritiya Vibhakti, ele também expressa não Karaka Vibhakti. Quais são eles? Retão, que é causa. O terceiro caso, que denota a causa, é chamado de Retão Tritiya, que é o terceiro caso no sentido de causa. Ah, devido à doença eu não pude sair. Terceiro caso nele. Ele também expressa Itambhute, que é na forma de aquilo. Eu esqueci como é que está no livro. É uma indicação através do qual alguma coisa é conhecida. Itambhute, na forma de tal coisa, na forma de água, na forma de não sei o quê. Aí você, através daquilo, você entende outra coisa. O terceiro caso que denota isso é chamado de Tambhute Tritiya, tá? E também tem, por último, o Saha Tritiya, que é quando você tem qualquer palavra associada com isso aqui. Saha, que significa com. Você vê Saha com o terceiro caso do lado. Esse terceiro caso é Saha Tritiya, que é um não Karaka Vibhakti. O quarto caso é Chaturthi Vibhakti, e ele também expressa Karaka Vibhakti e não Karaka Vibhakti. O Karaka Vibhakti do Chaturthi Vibhakti é Sampradana, recipiente, tá? Sampradana, me desculpe. O Karaka que ele denota é Sampradana, que significa recipiente. Recipiente do quê? De uma ação. Então, eu dou dinheiro para fulano de tal. Fulano de tal é o recipiente, é o beneficiário da minha ação de dar dinheiro, tá? Ele é o recipiente, ele é sampradana. Esse quarto caso, que denota o sentido de recipiente de uma ação, é chamado de sampradana chaturthi. Mas ele também expressa um não karaka vibhakti, um não fator de ação. Qual é esse? Qualquer palavra associada a essas palavras indeclináveis que governam o quarto caso. Se eu tenho uma palavra associada com namaha, ela automaticamente ganha quarto caso. Eu tenho outra palavra associada com swasti, automaticamente quarto caso, e assim por diante. Mais detalhes vocês podem ir lá na página de quarto caso e ver os detalhes. Quinto caso, esse aqui é grandão, viu?
ele denota Karaka Vibhakti, ele também expressa não Karaka Vibhakti. Então, diz qual é que é o Karaka, que o quinto caso expressa? Apadana, origem da ação. Então, esse quinto caso, que expressa origem da ação, fonte de medo, algo do qual alguém tem que ser protegido, é chamado de Apadana Panchami. Falou? E os não Karakas, que o quinto caso expressa, são muitos. São esses aqui, ó. Beleza? Os não Karakas são no sentido de retal, que é causa. Então, assim como o terceiro caso tem sentido de causa, o quinto caso também expressa a causa como seu não Karaka Vibhakti. Então, isso é chamado de retal Panchami. Ah, devido à ausência de água, a gente não tomou banho. Você pode meter um quinto caso ali, assim como um terceiro caso, porque ambos estão denotando causa, tá? Vibhakti Panchami. Vibhakti Panchami é aquele para você diferenciar uma coisa da outra. Ah, falar a verdade é melhor do que o silêncio. Fazer exercício físico é melhor do que a inércia, entre outras coisas. Digyoge Panchami, que são aquelas palavras que fazem referência de tempo e espaço, que a gente viu que tem uma pulsão, tá? Tem essas outras palavras aqui, que quando você tem algumas palavras associadas a essas palavras aqui, elas recebem o quinto caso. Lá tem uma opção, né? Anya, Itara, Pina, Rete. Então, elas recebem o quinto caso. E existem essas palavras aqui também que governam o quinto caso. Significa o quê? Se tem uma palavra associada a Pratak, quinto caso nele. Se tem uma palavra associada a Vinar, vai receber quinto caso, e etc. E elas também governam o segundo caso do IPA e o terceiro caso do IPA. Sexto caso, Shashti Vibhakti. Shashti Vibhakti só denota não Karaka Vibhakti, ou seja, só não fator de ação. E esse não fator de ação é o quê? Sambandha. Sambandha, conexão, relacionamento. Aqui, o computador do Gustavo. Do Gustavo. Eu sou o sexto caso. Então, vai ser Gustavo Sia, computador em sânscrito, eu não sei como é que é. Gustavo Sia, computador. Falou? Que está envolvendo uma conexão. Ah, pode ser casa do Gustavo. Eu sou o Gustavo. Gustavo Sia Grihe. Griha. Gustavo Sia Griha. Casa do Gustavo. Sétimo caso. Saptami Vibhakti. Que é o sétimo caso, e ele também expressa Karaka Vibhakti e não Karaka Vibhakti. Quando ele é Karaka Vibhakti, ele é chamado de Adhikarana, local. Isso aqui é bom vocês lembrar. Local. Localização. Pode ser tanto uma localização física, na casa, no quarto, na praia, no avião, no hotel, no carro, etc. Mas também pode ser um local subjetivo, tipo o local do meu interesse. Eu tenho interesse em sânscrito. Você recebe também Adhikarana. Local do meu interesse subjetivo. Eu tenho interesse em sânscrito, eu tenho interesse em gestão de negócio, eu tenho interesse em não sei o quê. Aí isso vai receber o sétimo caso quando a gente for escrever isso em sânscrito. Mas esse sétimo caso, ele também é usado para expressar não Karaka Vibhakti. Isso aí é chamado de Sati Saptami, que é o que a gente viu. Ah, quando o filho é nutrido, fulano de tal fica feliz. Quando, quando, quando o filho existe, fulano de tal fica em casa. E esse Sati, ele pode ou não estar visível na frase. Aqui, isso aqui é um tópico super importante também. Tópico 9, declinação de bases nominais e de pronomes terminados em vogais. Tá? Então, declinação no sânscrito é o processo de formar diferentes formas de substantivos, subantas, a partir de uma base nominal, prática, ao adicionar diferentes sufixos nominais, suprátias. Nesta seção, declinações de dois tipos são estudadas. Então, são as práticas terminadas com vogal. Isso aí é chamado de adianta prática e as práticas denominadas sarvanama, que são os pronomes. Elas são estudadas juntas devido à similaridade de forma como elas declinam. Então, tem semelhanças como elas declinam. Pronome, sarvanama. Entre as práticas, 35 tipos são... Entre práticas, 35 tipos de práticas são agrupadas e denominadas sarvanama, que é uma terminologia gramatical do sânscrito. Sarvanama são mais ou menos equivalentes a pronomes no português, né? Porque eles podem representar qualquer coisa ou pessoa que tenha sido mencionada anteriormente.
Sarvanamas são agrupados separadamente porque seu tratamento gramatical, como declinação e posterior transformação, é diferente de outras práticas. Então, vocês vão ver um negócio assim. Vocês vão ter umas práticas terminadas em A, por exemplo, aí vai ter uma seção exclusiva para Sarvanama. Elas não vão estar juntas porque elas têm algumas peculiaridades, algumas particularidades, mas existem semelhanças. Vamos estudar assim. Sarvanamas podem estar nos 3 gêneros e declinam de acordo com os gêneros, que a gente viu lá no passado, que o gênero determina o modo como uma palavra declina, como uma prática declina. Como estudar a declinação? O objetivo de estudar a declinação de um substantivo é ser capaz de identificar as formas dos substantivos Estou gripado. O objetivo de estudar a declinação dos substantivos é ser capaz de identificar as formas dos substantivos declinados com seu caso e número de forma rápida e precisa. Significa que quando você bater o olho no substantivo, você sabe qual que é o substantivo, qual que é o número, qual que é o caso, porque assim você vai poder analisar a sentença. A prática convencional é memorizar toda a tabela de declinação, que a gente já vai ver que tem uma tabela aqui, através do cantar a tabela inteira só de uma vez. É assim você memoriza cantando. No entanto, é mais prático e eficiente associar cada forma declinada com seu caso e número individualmente. E por isso que a autora desse livro fez a tabela do jeito que ela é, para que a gente possa associar a forma declinada com caso e número. Por exemplo, quando um estudante se depara com a forma Ramanam, para identificar seu caso e número da maneira convencional, ele teria de cantar quase toda a tabela de declinação desde o início, sem perder a conta, para saber qual que é o caso e o número, tá? Ao invés disso, é bem melhor ser capaz de identificar a forma Ramanam como 6-3, de primeira. 6-3 é o quê? Sexto caso, plural. Para realizar isso, caso e número são claramente escritos próximo a cada forma declinada nesse livro. Porque quando você for ler a tabela, você vai ver que vai ter a palavra e bem do lado vai ter esses números aqui, indicando caso e número. É assim, você bate o olho, você decora visualmente. Aí quando você precisar se lembrar, você sabe certinho o que é aquilo. Os modos de declinação diferem por gênero e letra final. Os modos de declinação eles diferem por gênero, né, masculino, feminino e neutro, e por letra final, terminada em A, terminada em consoante, e às vezes por outros fatores. Por isso existem tantos paradigmas, modos de declinação diferentes. Então você vai ter um paradigma das masculinas terminadas em A, das masculinas terminadas em I, das masculinas terminadas em U, das masculinas terminadas em rakara, etc. E cada uma desses paradigmas de declinação tem 21 formas diferentes. Por que isso acontece? Porque gênero e letra final determinam como o negócio declina, tá? E ainda tem outros gêneros, tem neutro, tem feminino, e tem palavra que termina com consoante, então tudo isso muda a declinação. No entanto, existem algumas similaridades e padrões em certos paradigmas. Portanto, é importante notar similaridades entre paradigmas e estudar apenas as diferenças. Então, aquilo que é similar, você não precisa ficar vendo, você tem que ver o que é diferente. E esse livro ele foi organizado desse modo, vocês já vão ver o que isso quer dizer. Com o objetivo de notar esses pontos, neste livro, as ordens das práticas é arranjada da seguinte maneira. Por exemplo, as práticas terminadas em A, seguido das práticas masculinas terminadas em A. Aí depois você vai encontrar os sarvanamas, que são os pronomes masculinos terminados em A, que vai ter similaridades a esses aqui, ó, os práticas terminadas em A. Vão haver algumas diferenças, mas vão haver similaridades. Por isso que a gente vai ver pratipadika terminada em A, depois sarvanama masculina terminada em A, devido à similaridade. Então vai ficar mais fácil da gente absorver, porque já tem muita coisa igual, vai mudar só alguns detalhes. E outros sarvanamas, pratipádicas masculinas similares ao anterior. Qual o anterior? Sarvanama, pratipádica masculina terminada em A. Aí a gente vai ver as pratipádicas neutras terminadas em A, que são similares às pratipádicas masculinas terminadas em A. É assim que essa sequência de tabelas de declinação vai se desenrolar, para não haver muita diferença de um negócio para o outro. Por exemplo, você aprende um paradigma de declinação que é de um jeito, aí você passa para um negócio que é completamente diferente, dificulta mais se absorver. Então, a sacada dessa autora aí foi fazer isso aí.
é apresentar as tabelas de declinação de modo em que haja similaridade de uma para outra, porque vai ficando mais fácil de você memorizar, de assimilar. Né? Tipo, sair do 8 para o 80, tá? Tem uma progressão, tem uma progressão. Ah, isso aqui vocês lêem, que é o que eu acabei de falar. Aí ela só está explicando o que ela fez. Então tá aqui, a gente vai começar com a nossa primeira e clássica tabela de declinação, que é com a palavra, com a Pratipadika Rama, que é uma palavra do gênero masculino, Pumlinga, e ela é terminada em akara, como vocês podem ver bem aqui. Então, o que a gente está vendo aqui é a declinação da Pratipadika Rama, que é Akaranta Pumlinga Shabda. É um som masculino terminado em akara. E essa daqui é a nossa tabela de declinação, tá? O que que é essa tabela de declinação? É a palavra, quer dizer, a palavra não. A palavra é isso aqui, ó. Isso aqui que está dentro dessa tabela que é considerado palavra. Quando isso aqui não, quando você não tem prata e paricá, mas subprateia, você tem, quando você tem prata e paricá, mais subprateia, você tem palavra. Quando você tem só prata e paricá sozinha ali, como você está vendo, a gente chama de shabda ou prata e paricá. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem a Pratipadika Rama combinada com aqueles 21 sufixos nominais que a gente já viu lá no começo. Su, aujas, autas, abhampis, ebhampis, etc. Tá? Isso aqui é a combinação de Rama com aqueles 21 sufixos nominais, tá? Que são combinados aqui, ó, entre 7 casos, mais o vocativo, e 3 números, singular, dual, plural. Aí, quando você combina essas duas coisas, você tem essas 21 formas aqui. E a gente tem que saber como é que elas são depois da combinação das práticas mais supráteas, tá? E o que que eu vou fazer aqui? O significado de cada uma dessas coisas a gente já sabe, mesmo que a gente ainda não tenha clareza, porque a gente acabou de ver os vibhaktis, tá? Primeiro caso, vocês lembram que denota um cara está dentro de uma sentença que é Kartari Prayoga. A gente só tem que agora ver a estrutura geral da sentença e derivar o significado dos meus primeiros casos, segundo caso, terceiro caso, e assim sucessivamente. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aqui um exercício de memorização. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou ler a tabela, depois eu vou cantar a tabela para vocês, e vocês têm que começar a cantar esse negócio aqui, porque senão fica difícil. Tá? Então, a gente vai fazer por caso. Então, eu vou ler o primeiro caso inteiro, depois o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Espera aí. Então, o que que isso significa? Ó, vamos lá, então. Começando pelo primeiro caso. Ramaha, Ramau, Ramaha. Segundo caso. Ramam, Ramau, Raman. Terceiro. Ramena, Ramabhyam, Ramaihi. Quarto caso. Ramaya, Ramabhyam, Ramebhyaha. Vocês vejam que os números estão bem aqui do lado. Quando você bate o olho aqui, Ramaya, 4-1, cara, já sabe. Quinto caso. Ramad ou Ramad, Ramabhyam, Ramebhyaha. Sexto caso. Ramaya, Ramayoho, Ramanam. Sétimo caso. Rame, Ramayoho, Rameshu.
E o vocativo, que é o Sambodhana, que é uma forma de primeiro caso. Apesar dele ter aqui uma linha exclusiva para ele, você tem que lembrar que isso aqui é primeiro caso. Pô. Não tem 8 casos, só tem 7, porque Sambodhana é uma forma de primeiro caso. Então, isso aqui é He Rama, He Ramau, He Ramaha. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Aí vocês podem dar um pause no vídeo, dar um replay ou ouvir de novo. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou cantar a tabela. Se vocês aprenderem a cantar a tabela, vocês podem ficar cantando toda hora. Tá no banheiro, tá tomando banho, tá cantando. Tá dirigindo, o cara tá cantando. Entendeu? É bom para fixar, pô. Tá? É assim que a gente faz. De novo, vou começar pelo primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, assim por diante. Ramaha, Ramau, Ramaha, Ramam, Ramau, Raman, Ramena, Ramabhyam, Ramaihi, Ramaya, Ramabhyam, Ramebhyaha, Ramat, Ramabhyam, Ramebhyaha, Ramasya, Ramayoho, Ramanam, Rame, Ramayoho, Rameshu, He Rama, He Ramau, He Ramaha. Beleza? Depois eu vou mandar um áudiozinho lá no grupo com essa tabela cantada aí para vocês ficarem ouvindo aí na academia. Tá na esteira, tá ouvindo tabela de declinação. Aí aqui tem uns detalhes, ó. Em 3.1, aqui, ó. Em 6.3, ocorre nátua quando aplicável. O que que é nátua? Nátua é uma regra de Sandhi. Tanto ele fala até aqui, ó, refere a nátua Sandhi 842 no volume 2. Eu não vou mostrar isso agora para vocês não, mais para frente eu vou. E em 7.3 ocorre outro Sandhi, que é chamado de Murdhanyatva. Então, referir-se a Murdhanyatvam Sandhi. Tá lá no volume 2, tá aqui, ó, em 7.3. Murdhanyatvam. Esse S aqui, ó, é Rameshu, mas Murdhanyatva significa que originalmente isso aqui era um Sankara que virou um Shankara. Murdhanyatva. Falou? E esse nato aqui do 6.3 é que esse na bem aqui, ó, não é esse nã cerebral. Originalmente ele é um nã dental mesmo, nakara. Aí ele se tornou por nato, ele virou nakara, aquele cerebral que a gente coloca a ponta da língua no céu da boca. E aqui a gente tem outras práticas basonominais, a caranta punlinga, masculinas terminadas em A, igual esse rama. Rama é a caranta punlinga. E essa tabela enorme aqui também, ó, também são de masculinas terminadas em A caranta punlinga. Cadê? Eu acho que eu vou ter que apresentar aquele Sunday ali para vocês, porque o exercício é esse. Agora o negócio é o seguinte, pô, eu tô mais de boa, tô com mais tempo disponível. Eu tava lá no Goiás, agora eu voltei aqui para São Luís. Tá? Aqui eu tenho mais tempo para ensinar sânscrito para vocês. Provavelmente eu vou dar aula com mais frequência, talvez todo dia. Mas mais de uma vez na semana, ou mais vezes do que eu estava fazendo antes, eu vou conseguir fazer. Porque às vezes eu dava uma semana sem aparecer, tá ligado? Porque tava um bagulho corrido, tava numa casa cheia de gente. Agora eu tô aqui de boa, sozinho. Aí fica mais fácil, né? Então vamos fazer assim, um exercício de casa para vocês. Quem quiser já ver isso aqui, ó, e fuçar isso aqui, tentar estudar sozinho, não tem nenhum problema. Eu advogo você fazer isso. Eu fiz assim, eu aprendi assim, estudando sozinho, porque às vezes eu ficava puto quando os professores davam uma aula só uma vez na semana. Eu queria estudar, avançar logo, então eu metia a cara. E eles falavam assim para mim: não, pô, você tá aprendendo demais, então faz isso aí tu também, vê como é que tu se sai, vê se dá certo para tu. Ou se não, espera aí, você que sabe. Aí o que é o exercício para casa? Canta isso aqui, tá? E aí, se você entendeu como é que é a lógica dessa declinação, você pode fazer isso aí com essas outras tabelas aqui. Falou? Eu vou pegar aqui uma palavra Ishvara e declinar para vocês verem como é que é.
tá? Então, mesmo jeito, ó, começando pelo primeiro caso, começando no segundo caso, etc. A única coisa que vai mudar é o início da palavra. Por exemplo, Ramaha. Em vez de eu falar Ramaha, eu vou falar Ishvara. Mas a terminação, ó, com essa visarga aqui no final, esse O aqui no final, esse Aha aqui também vai ser igual. Isso aí não muda, tá? Então, vai ficar assim. Primeiro caso. Ishvaraha, Ishwarau, Ishwaraha. Segundo caso. Ishwaram, Ishwarau, Ishwarana. Terceiro, Ishwarena, Ishwarabhyam, Ishwaraihi. Quarto, Ishwaraya, Ishwarabhyam, Ishwarebhyah. Quinto, Ishwarat, Ishwarabhyam, Ishwarebhyah. Sexto, Ishwarasya, Ishwarayoho, Ishwaranam. Sétimo, Ishware, Ishwarayoho, Ishwareshu. E o Sambodhana, He Ishwara, He Ishwarão, He Ishwaraha. Falou, então vocês veem que a terminação é a mesma. Ela permanece sem modificar, porque isso aí é determinado pelo caso e pelo número. A única coisa que muda aqui, no caso, é a Pratipadika. Aqui a Pratipadika aqui é Rama, e lá no outro que eu fiz é Ishwara. Aí você não pode falar Rama se você quer comunicar Ishwara, tá ligado? Mas a terminação não muda, tá? Se vocês quiserem se arriscar a fazer isso aqui, depois eu quero ensinar para vocês esse exercício aqui, a gente vai ter que fazer junto, provavelmente. Mas quem quiser fazer só, faz. Né? Pronto, ótimo. Aí na próxima aula eu vou ajudar a fixar mais. Quem não quiser, espera aí. Mas aí não espera eu não, pô. Vai estudando sozinho aí. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om